Olá! Nessa nossa última aula dessa etapa do nosso mini curso, nós vamos aprender a exportar esse layout de impressão que a gente criou aqui no QGIS, certo? Para a gente exportar, aqui eu vou dar para vocês duas opções, certo? Uma delas é em PDF e a outra é em imagem. Então a gente vai aqui em Layout e vamos exportar como uma imagem. Pronto, aqui a gente vai escolher um lugar. Vou colocar aqui no projeto mesmo, você escolhe uma pasta e eu vou deixar como aula 2 realmente. Salvar. E aqui tem uma informação muito importante que ele pede para a gente dar, né? Que é a resolução dessa imagem. E isso vai depender do que é que vocês querem fazer com esse mapa. Tanto vai depender disso, como vai depender de algum tipo de exigência que tenha, ou da pessoa que pediu para você fazer o mapa, ou, por exemplo, existem algumas revistas, né, científicas que exigem uma resolução mínima de DPI aqui. Então, tem revista que pede 400 DPI, tem revista que pede 600. Então, vai depender disso. Também pode depender do fato de saber se você vai querer imprimir, por exemplo, plotar esse mapa num banner, por exemplo. Tudo isso vai influenciar na sua decisão de qual é que vai ser a sua taxa de resolução aqui de exportação. O 300 dpi é o padrão, né? Então, se você quiser apresentar isso num, num slide, por exemplo, ou numa aula, numa coisa, 300 dpi já daria conta para o que você quer, certo? Eu vou deixar exatamente nessa resolução, mas vocês podem alterar aqui e colocar para 600, por exemplo, né? Lembrando que, opa, que foi 6.000. Lembrando que quanto maior for essa taxa de resolução, mais pesado vai ficar o mapa de vocês, certo? E às vezes isso pode ser um problema porque, por qualquer motivo, vocês tenham algum tipo de limitação de tamanho, por exemplo, não pode subir arquivos de mais de 20 MB, por exemplo. Então, vocês têm que ficar atentos a isso. Eu vou deixar aqui no nosso em 300 dpi mesmo, certo? E salvar. Às vezes ele leva um tempinho para exportar, pronto, aqui já foi mais rápido, tem computadores que são mais lentos, certo? E o nosso mapa já foi salvo. Eu vou tentar abrir ele lá na nossa pasta, tá nas videoaulas, nas bases, eu acho. Projeto. Pronto, olha ele aqui. Vou abrir para vocês verem. Em fotos. Pronto, aqui tá. E a resolução tá muito boa, tá vendo? Tá em 300 e tá muito boa. Claro que se você for dar um zoom muito grande, olha lá, viu? Que a gente deu um zoom bem grande aqui, agora é que ele tá perdendo a qualidade, mas até então tava excelente. A qualidade, a gente não tá vendo borrar as letras, mesmo os números aqui das coordenadas estão certinhas. Aí aqui, se vocês quiserem, dependendo do editor de imagem que vocês tiverem aí, claramente, a gente pode fazer esse corte aqui assim e salvar. Ficou até torto aqui, porque também teria que tirar desse lado. Também teria que tirar em cima para ficar mais certinho. Pronto. E aí você tem resolvido o mapa de vocês, certo? A imagem do mapa de vocês. Um outro formato que a gente consegue exportar a partir do QGIS é em PDF. Então, o caminho é o mesmo, layout, e a gente vai exportar como PDF. Eu vou escolher, já tinha salvo aqui, eu vou substituir, salvar. E aqui tem algumas questões. No de vocês, provavelmente vai aparecer assim, né? Quando a gente faz pela primeira vez. Existem algumas vantagens de exportar em PDF, que é o fato de que você consegue interagir com as camadas. Por exemplo, se vocês colocarem essa opção de exportar sempre como vetor e também criar um PDF geoespacial. Vocês clicam, né? Aqui vocês só vão usar se vocês tiverem diversos mapas, no caso a gente só tem um. Vocês vão selecionar quais as camadas que vocês querem que apareçam, de forma que a gente vai conseguir interagir lá no PDF, certo? E vou mostrar para vocês na prática que fica mais fácil de entender. Eu vou clicar aqui em salvar e a gente vai olhar lá. Às vezes ele demora um pouquinho, mas pronto, foi. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês bases, projeto, aula 2. Pronto, abriu aqui o PDF.
Então, qual é a questão aqui no PDF? Claro que em relação à melhoria aqui do zoom, você consegue uma qualidade excepcional no PDF, obviamente. Ele deu uma travada aqui porque ele fica mais pesado. Vamos ter um pouquinho de paciência com ele aqui. Pronto, destravou. Deixa eu fechar essas questões que a gente não vai usar. Mas aí no zoom você consegue, enfim, chegar a níveis muito grandes, ó, estão vendo? Sem perder nenhuma qualidade, se você for pelo PDF, tá? Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês uma outra função, que é essa coisa da visualização das camadas. Então aqui do lado direito do PDF de vocês, no Acrobat, tá? No Acrobat Reader, eu não sei dizer para vocês em outros leitores de PDF como é que isso funcionaria. Você pode clicar nessa opção aqui, ó, que é camadas. E olha só, você consegue visualizar ou não. Então, prestem atenção aqui no mapa. Quando eu peço para tirar o mapa de base, ele tira, tá vendo? Ou pede para tirar. Você consegue interagir aqui com ele, ó, com o mapa. É uma opção, pode tirar e colocar de volta as escolas. Então, é uma opção bem legal quando a gente salva ele também em PDF. E também é aquela opção da gente clicar para ele ser georreferenciado. Se eu enviar esse mapa aqui, por exemplo, para o meu celular, eu consigo ter ele, eu consigo abrir ele no meu GPS. Eu vou tentar fazer um vídeo para vocês disso, certo? Mas basicamente é isso. Eu vou voltar aqui para a gente, para o nosso editor, e é assim que vocês fazem a exportação, certo? E esse foi o último vídeo dessa série. Os próximos vídeos que virão vão ser a gente utilizando, vou mostrar para vocês, algumas ferramentas aqui dessa aba de vetor geoprocessamento. A gente vai utilizar algumas dessas ferramentas aqui nos próximos vídeos, ok? É isso, espero que vocês tenham conseguido acompanhar e que essas aulas sejam proveitosas para os projetos de vocês. Obrigada.